Galera, tô aqui com Natânia Oliveira. Se apresenta pra galera, fala qual é a sua expertise e sobre o que é a sua mentoria. Olá, pessoal. Como o Davi já falou, sou Natânia Oliveira, sou especialista, mentora de concurso público, mas especificadamente para a área policial. E eu tenho um Instagram, quem quiser me conhecer, seguir um pouco o meu trabalho, o Kairos Mentorias. Kairos com K e sem acento, que é Instagram. Perfeito, Mentorias. perfeito. Natânia, quando você começou com o Guilherme, você já tinha sua mentoria estruturada ou era só mais uma ideia que estava na cabeça? Sendo bem sincera, eu tinha uma mentoria, mas ela não estava estruturada. Faltava criar um método, faltava ter um posicionamento melhor de imagem também, faltava ter algo gravado para que os alunos, quando entrassem, soubessem exatamente a forma correta de estudar. Eu fazia encontros, né? A galera entrava, eu fazia encontros, explicava o que seria ideal, que eles soubessem como estudar, como era o planejamento, mas não estava gravado, para que o aluno pudesse, de forma autônoma, rever caso tivesse dificuldade disso de novo. E isso me limitava, porque eles tinham um planejamento para seguir, sabiam exatamente o que tinham que fazer, mas às vezes não conseguia dar conta de tanto material. E falava assim, Nath, às vezes eu tenho um resumo, como é que eu vou fazer esse resumo se você me colocou aqui para fazer em 30 minutos? Eu não sabia como passar isso de uma forma individual para cada um, então às vezes eu parava para responder cada um no Zap, me demandava muito tempo. E a partir do momento que eu conheci Guilherme, tudo mudou, porque aí eu consegui estruturar realmente minha mentoria. O aluno hoje que entra na Kairos, ele tem um método gravado, bem explicado, é algo assim tão bem minucioso que eu sempre pergunto, você compreendeu? Não, entendi muito bem. Então agora eu posso te direcionar, montar o seu planejamento para que você possa seguir? Pode, Nath. E aí a gente dá seguimento. Perfeito. E aí, nesse momento, você já estava, quando você falou que estava com essa mentoria ali pouco estruturado, você já estava gerando faturamento, estava vendendo, como é que estava? Não, eu estava com muita dificuldade em gerar faturamento. Eu estava, como o povo fala, a expressão, né? Sapatinando. Gente, foram 1 ano e meio nessa situação, mas assim, eu sou uma pessoa extremamente determinada, não desisti, graças a Deus, mas estava difícil. Eu estava tirando do que eu não tinha para investir na minha mentoria. Lucro, esqueça, esse nome não existia. E incrível como o Guilherme apareceu, né, através de um anúncio, e eu senti no meu coração que valeria realmente a pena investir. Fiz o que eu nem podia, porque eu tirei o limite do pouco limite que eu tinha do cartão, o dinheiro que eu tinha lá, complementei. Eu lembro que eu acho que eu veio com R$ 50. Eu lembro, você falou isso no grupo, você estava com R$ 50 na conta, né? R$ 50, eu fiquei com R$ 50. Eu disse, agora é tudo ou nada. Perfeito. E em uma semana eu recuperei o investimento. Isso que eu ia te perguntar, assim, em quanto tempo, né, você chegou nesse tá pago, recuperei o Em investimento? uma semana eu recuperei. Eu nem esperei ver tudo que estava lá no método dele gravado. O pouco que eu já vi, eu já comecei a implementar. Eu nem assisti todo. Nem tinha feito ainda. Ele nem tinha feito, como ele mesmo diz, né? Se você pode ir colocando aos poucos, faça. Não tinha criado um método ainda, nem estruturado de fato, que tinha que estar preparado. Mas mesmo assim, eu já comecei a aplicar a técnica, o posicionamento de imagem, tudo que eu podia. Né? Imediatamente, assim, uma semana, incrível. Eu tive já esse retorno. Aí depois deu uma respirada, porque a gente se empolga um pouco, né? O faturamento começa a entrar. Eu disse, calma, deixa eu estruturar agora a mentoria, porque não adianta a galera entrar e não ter realmente aquilo que eu garanto oferecer. Como hoje, tá? Eu demorei o quê? Talvez 1 mês, eu concluí tudo, estruturei a mentoria, gravei tudo a coisa mais linda. E agora quem entrar já tá tudo certinho, tá, gente? Perfeito. E aí foi uma semana para retornar o investimento. E hoje, Natânia, qual que é o seu faturamento acumulado desde que você começou com a gente, né? E se você nos incomodar e falar mais ou menos a média de faturamento mensal? Vamos lá. Olha, porque eu recebo de outras fontes, mas só pela aqui Wi-Fi mesmo, tá lá em torno de 150 mil. Mas eu recebo em uma outra conta. Eu acho que hoje deve estar em torno de 180 mil. Desde que eu comecei em Guilherme, foi a partir de março. Então, de março, a gente está agora em novembro, estava com R$ 50 na conta, E e de março para novembro foram 180 mil. 180 mil de faturamento. Legal. Fica em torno disso aí. E hoje a média mensal está em quanto, mais ou menos? Olha, ela varia. Às vezes vai em torno de 17, ali 20, 25 mil reais. Fica nessa margem assim. Legal, bacana. É. E assim, qual foi, Natânia, o insight que você considera, cara, que foi o mais importante assim que você teve com a gente?
São muitos. Eu acho que o que fez diferença mesmo foi o processo comercial. Estruturar a parte do processo comercial. Eu não sabia como vender minha mentoria. Minha mentoria, ela sempre foi muito diferenciada em relação às outras. Ela realmente é algo único, exclusivo, porque além de ser mentora, estrategista mesmo, analisar a banca, analisar o concurso, detalhar isso de forma minuciosa para o aluno, ó, isso aqui que vai cair, é esses artigos que você precisa focar, e ser professora, que eu já dei aula em cursinhos, então eu dou aula para eles, encontro com aula de resolução de questões. Eu também tenho aquele viés de ser mentora, de ser coach, de ser hipnoterapeuta. Eles têm um módulo específico quando eles entram, mentalidade aprovada para poder reprogramar a mente e evitar um processo de autossabotagem. Então, minha mentoria é muito completa. Ela realmente é um diferencial e ela realmente garante resultado. Mas como é que eu passaria isso? Eu não tinha esse conhecimento. Como é que eu diria para meus alunos tanta informação? Como é que eu levaria isso? Que às vezes no Zap eu tentava falar assim, olha, vocês vão ter isso, vocês vão ter acompanhamento tanto para a parte objetiva quanto para a parte discursiva. Eu vou tirar suas dúvidas. Nós vamos ter encontros semanais. Eu vou montar o seu planejamento estratégico. E não é algo de PDF, Excel, que você segue um ciclo normal. É algo bastante detalhado pelo Zap. Então, era muita informação que, às vezes, eu conseguia, sei lá, me expressar ali no Zap e a pessoa achava que, não, isso aqui não é real, isso aqui não existe, por esse preço, não. Eu não sei o que gerava, mas eu sei que eu não conseguia fechar. Eu não tinha fechamento, eu não entendia por quê. Eu dizia, gente, isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Dessa forma, com essa dedicação, eu sou extremamente dedicada no que eu faço e sou muito boa no que faço e eu não conseguia me expressar, não sabia como vender. E eu acho que de tudo que a mentoria oferece, que são muitas coisas mesmo, o processo comercial. Como eu consigo vender a minha mentoria? Como eu consigo ter esse retorno desse investimento, que é um investimento que a gente faz pessoal mesmo, de tempo e dedicação, vendendo, né? Tendo esse retorno financeiro. E através desse conhecimento que eu adquiri, através do acompanhamento com o Gui, que sentou comigo, que montou meu plano de ação, nossos hot seat, esse aqui, meu Deus, eu aperto tanto ele, eu digo, não entendi, me explica aqui de novo. Isso, com bastante carinho, bastante cuidado que você tem, Davi, você é maravilhoso. Você sabe, você sentou comigo naquele encontro online, eu fiquei encantada, disse, meu Deus. E assim, quando a gente acha que na frente você vai lá e dá uma pincelada. Então, essa parte da estrutura comercial foi um divisor de águas para mim. Porque não tem como explicar uma pessoa com 1 ano e meio fazendo a mesma coisa, né? Tipo assim, o mesmo trabalho, sim, não tendo o mesmo resultado. Somente depois que o Guilherme realmente apareceu, que eu tive o resultado. Não sei nem se eu posso falar 10 vezes mais do que eu realmente conseguia vender a mentoria. Então, isso para mim foi um divisor de águas. E, Nathânia, qual foi aquele momento, cara, que você percebeu que a tua vida mudou por conta das tuas mentorias? Você falou assim, cara, agora tá indo, agora vai. 10 de março. Eu nunca vou me esquecer, porque eu anotei essa data, 10 de março. 10 de março, quando eu bateu 10 mil, Ave Maria. Quando eu olhei ali na Wi-Fi, 10 mil, eu disse, comecei a chorar, agradecer a Deus. Sim. Eu disse, agora vai. Legal. Agora todo aquele meu esforço de virar à noite, de construir tudo que eu sempre sonhei, né? Vai, porque assim, não é tão simples assim. As pessoas não entendem que isso é muito cansativo, exaustivo, é uma dedicação exclusiva. A gente se doa para aquilo acontecer, porque existe um propósito por trás. Eu acredito realmente de qualquer mentor, né? Mas assim, falando por mim mesmo, que a minha mentoria ela tem um propósito que é transformar vidas. Até porque o primeiro módulo Mentalidade Aprovada, ele visa transformar você como um todo, além de transformar somente para que você gere confiança, segurança e um excelente concurseiro, candidato à vaga, né? Mas você chegar, ficar ali, todo mundo falando, desista, estude para um concurso melhor, você está se matando fazendo isso, você não tem retorno, é muito difícil. Então você luta contra tudo isso porque você acredita que vai transformar pessoas. Eu acho que quando eu me apeguei ao propósito, que eu não desisti de Deus, né, que eu não tenho como falar da minha vida, de tudo que Deus tem feito sobre mim. Deus é meu tudo, Deus é meu centro. Eu não vou nem falar muito de Deus, que não vai me emocionar.
porque Deus é maravilhoso. E acredito muito assim, que eu orei muito ao Senhor nesse período desse ano, porque foi muito difícil o início desse ano. E eu orei muito ao Senhor, abdiquei muito, renunciei muitas coisas para me consagrar a Deus, me submeter à vontade dele. Eu falei, Pai, eu te entrego o descanso no Senhor. Porque eu tive uma proposta antes de um outro mentor, que foi R$ 18.000 na época, não tinha condições nenhuma de investir. E eu pensei em vender o carro para poder fazer esse investimento. E aí o Espírito Santo falou, segura. E aí eu mantive a oração, tentei uma outra pessoa que talvez fosse me ajudar com o lançamento. Ele olhou, meu Deus, a estrutura da minha empresa e disse, não tem condição. Ainda era MEI, não, essa menina aqui tá toda desorientada, não tem processo, começar não tem time, é sozinha, não vou investir nisso. E ainda descansei no seu, fiquei muito triste. E aí veio o anúncio de Guilherme, e naquele momento eu senti que valeria realmente a pena investir. E como eu falei, recuperei o investimento na primeira semana, e no dia 10 de março, quando eu fui olhar, que eu sempre ficava olhando ali na QIFI, né? Que eu vendia pela QIFI, ainda vendo algumas coisas pela QIFI, que eu vi 10 mil. Ali eu chorei, me ajoelhei, agradeci a Deus. Ali eu disse, realmente, agora as coisas vão voar. E assim, pra gente fechar, Nathane, qual o conselho que você daria para alguém que está procurando um mentor? Pronto. Pessoal, com toda a seriedade do mundo, tá? Eu não estou sendo paga para isso. E Gui até comentou na palestra, né, que quando eu encontrei ele aqui, quando eu falo com ele no Zap, eu agradeço muito a ele, tenho muita gratidão. É realmente investir na mentoria do Guilherme. Divisor de águas. É uma pessoa que chega junto com você, é uma pessoa que realmente dá acompanhamento. Às vezes a gente fica pensando, vai ser muito mais do mesmo, né? Eu já participei de outros encontros que eu investi, viajei para outro estado para participar de imersão, enfim, e não tive o retorno tão rápido como eu tenho com o Guilherme, sabe? É tanto que ele criou um outro método, não sei se posso falar que é um método, aprimorou, criou mais uma outra estrutura, né? Que é mais cara do que eu tinha entrado inicialmente. E eu disse, eu vou dar esse investimento por quê? Porque eu tenho retorno com o Guilherme. E se ele criar outra coisa, eu estou lá também investindo. Então, cliente boa. Então, assim, pessoal, pode vir sem medo. Vocês vão ter toda uma estrutura. O que Guilherme montou, inclusive a estrutura dos Hot Seat, para mim é incrível. Sabe que vocês podem tirar dúvidas. Eu mando mensagem, no mesmo momento ali eu tenho minhas dúvidas sanadas. E eu acho que mais importante é aquele encontro individual ainda com ele logo no início de plano de ação, além dos métodos gravados que você aprende perfeitamente. Tem a IA também, né, que ajuda a gente. O plano de ação, ele pegar o meu negócio e falar, é isso aqui, é esse script, é essa forma que você vai falar, é esse posicionamento que você precisa ter, é pegar o meu, todas as minhas ideias, minhas coisas e deixar ela tudo organizadinho para que eu pudesse chegar com melhor clareza e cumprir exatamente como ele orientou. Eu acho que isso não tem preço. E se eu puder dizer a vocês, de coração mesmo, que puder investir na mentoria do Guilherme, pode vir sem medo que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ficar igual a mim hoje, agradecidíssimos por ter conhecido o Guilherme. Perfeito. Nathane, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, querido.